Oi. São 10h40 da noite. Eu tava pensando em várias coisas que eu achava que podiam dar um bom vídeo. Que podiam dar um vídeo. Tipo, geralmente quando meu dia termina, que ele sempre termina, ele sempre acaba. Mesmo quando seu horário tá virado e a madrugada pra você é uma tarde, e pra você começar a anoitecer lá pro meio-dia, a cabeça, a maneira como o nosso cérebro funciona é muito esquisita. Porque quando não são os hiatos de consciência que marcam o fim de um dia e o começo de outro, mesmo quando a gente trapaceia e passa da meia-noite como se nada, em algum momento a sua cabeça, talvez ela esteja tão treinada para isso, né? Você já esteja tão... Enfim, subtende-se que em algum ponto da sua infância você teve um horário mais ou menos normal. Então, isso se estatui no seu inconsciente como o normal. Então, o seu cérebro mesmo faz questão de, mesmo que você não respeite esses limites, ele mesmo corta os seus diazinhos. Mais ou menos certinho. Então, mesmo quando você fica acordado, vai pra escola, pra faculdade e começa a bambear lá pra meio-dia, 1h da tarde, você meio que já se sente em outro dia. Que é engraçado, porque quanto mais consciente você fica, parece que mais tempo passa. Então parece ainda mais longe. O ontem parece ainda mais longe. E tipo, eu pelo menos não... Eu sempre fugi de fazer um exame dos meus dias comparando um com o outro, porque eu sabia que todos eles seriam mais ou menos parecidos, se não iguais, com poucas variações. E as únicas variações que eu podia achar foram picos de euforia ou pensamentos que me fizeram valer a pena estar acordado pra tê-los, sabe? Qualquer lugar que eu tivesse. Na escola, no cursinho e agora na faculdade. Só que na faculdade é complicado, porque quando eu passo pelos portões de lá, quando eu passo do ponto de ônibus, e eu entro no gramado, é tipo como se eu entrasse em um jogo de PlayStation 2, ou um jogo de PlayStation 1 bem antigo, em que você não tinha câmera em primeira pessoa, você tinha uma câmera fixa e o protagonista andando pelo cenário. Eu me sinto mais ou menos assim, quando eu tô na faculdade. Não é mais aquela questão que ainda rolava no cursinho, que era... Não exatamente eu me sentir observado o tempo todo, mas eu fazer muito esforço. E nesse esforço eu acabar atraindo atenção, porque ninguém normal se comporta assim. Pelo menos não de ordinário, né? Pelo menos não é bacana a pessoa se comportar assim. Você presta atenção, que a pessoa, ela, sei lá, ela transparece, ela sua, né? Enfim, solta feromônio. Nido cheira mal. Então não é nem como se eu tivesse, sei lá, fazendo de tudo pra passar despercebido. Ainda que vez ou outra escolhe. Ah, não mais, de longe não mais. É mais como se... tudo de que eu me cubra quando eu tô sozinho se mostrasse como que realmente é. Que é a tal da roupa do imperador. Quase como se eu andasse nu por aqueles corredores. Sem que ninguém tenha particular, nenhum interesse em particular de me olhar, de me reparar, de ver o que eu não quero que ninguém veja. Mas eu ainda tenho esse sentimento quando eu tô na faculdade. É tanto que quando eu termino as aulas, a primeira coisa que eu faço é sair pra esperar pelo Uber, ou se eu tiver de voltar a pé, eu já volto a pé. No mesmo passo. Eu ando rápido, então, do mesmo jeito que eu saio andando na faculdade, eu chego na minha rua.
3 quilômetros longe. A 3 quilômetros, eu transcorro esses 3 quilômetros andando normalmente, andando rápido para chegar para cá, sabe? E quando eu chego em casa, não é mais como se eu estivesse envolto no útero, ou em uma espécie de terra de fantasia em que as coisas perdessem o peso que elas têm. Mas é quando eu posso voltar para a câmera em primeira pessoa, sabe? Eu posso voltar a me ver pelas costas, eu posso fazer ou não fazer o que eu bem entender. E geralmente eu termino os meus dias desde 2017. Isso eu consegui estatuar em uma data, porque foi em 2017 que eu tive a minha primeira inspiração real, mais ou menos séria, de escrever uma história. Era para ser uma trilogia. Eu queria que fosse um livro bem gorducho. Naquela época, eu ainda escrevia capítulos esperando que eles fossem longos. E eu fazia mais ou menos uma métrica de qualidade pelo tanto de páginas que um capítulo tinha. Porque pra mim isso queria dizer que eu tinha muito a dizer. E essa história que eu decidi escrever... E não escrevi, mas eu decidi escrever. Em 2017, era uma fanfiction de Fallen. Chamava Bella Chama. Eu já falei sobre ela aqui, no meu react de Fallen. Fallen, pra você que não sabe, é um romance sobrenatural que veio na onda de Crepúsculo, só que ao invés de vampiros, é uma saga com anjos. É bem famosinha na primeira década dos anos 2000. Muita gente começou a ler por ela. Naquela época eu já sabia que não era lá isso tudo, mas construí muito bem imaginário em termos de literatura e tal. É o tipo de história em que eu consegui me projetar bastante. Na época da escola isso me era muito uma fuga. Eu podia fugir para aquele livro, então eu não posso, ainda hoje, eu não posso tratá-lo com indiferença. Ainda que naquela época eu tenha tentado, porque eu queria escrever essa fanfiction de Fallen que eu queria escrever, eu queria superar o que a Lauren Kate, que é a autora, tinha feito. Eu queria fazer uma coisa adulta, séria, densa, pesada, né? Uma coisa meio Crepúsculo misturado com Morro dos Ventos Vivantes, sabe? Eu queria fazer um romance sobrenatural e construir um puta, expandir, no caso, o universo que ela já tinha criado. Mas eu queria construir um puta universo de baixa fantasia, de fantasia urbana, sabe? E discutir temas teológicos como Deus e paixão e pecado, livre-arbítrio. Só que eu relei em um impasse, que não foi bem um impasse. Foi mais uma questão que eu me enrolei bastante para decidir. Eu fiquei brincando com possibilidades na minha cabeça, quando na verdade eu sabia que só tinha uma. Que era, enquanto no final da saga Fallen, em êxtase, a Lucy, que é a protagonista, consegue terminar com o Daniel, os dois têm a redenção, os dois têm a permissão dada literalmente pelo próprio Deus, né? Deus aparece no quarto volume daquela Jones. Eles têm a permissão de viver o amor deles. E toda aquela discussão de, quem você escolheria? Deus, que é o próprio amor, ou o amor que você tem por alguém? No caso, a queda dos anjos, nessa reimaginação muito louca que a Lauren Kate fez, da Bíblia, os anjos teriam caído não exatamente por um pecado tipo satânico, né, por o que Lúcifer fez com eles. Não, muitos anjos teriam caído por terem amado mais as filhas dos homens do que ele próprio. Então, a ofensa que eles teriam praticado contra Deus e que os teria feito cair, não exatamente para o inferno, aqui para a terra, para esse plano, teria sido eles colocarem alguém acima de Deus. Que nesse caso seria mais ou menos como adorar a criatura ao invés de criador. Eu ainda acho esse tipo de discussão barato. Eu ainda acho que dá pra você tirar muito leite do que nem é pedra, né? Dá pra você ter muito pano pra manga, esse troço. E eu queria dar os meus centavinhos. Eu tenho uns delírios de... Eu fanficava em cima dessa minha fanfiction, né? Eu me fanficava em cima dessa fanfiction. Então eu falava, nossa, cara, eu vou escrever uma joia da literatura portuguesa. Nossa, cara, segundo Camões. Depois de Saramago sou eu. Eu ficava imaginando esse tipo de coisa.
Eu acho que eu escrevi umas 200 páginas, umas 150 para 200 páginas. Porque eu fiz questão de fazer toda uma história que acontecia antes do primeiro volume. Então, o Lockhart, que era a minha versão da Lucinda, da Luce, só que no caso era o Luck. O Luck era um personagem bem mais pra Memórias de Subsolo do que pra Isabella Swan, sabe? Ele era uma criaturinha bem mísera, fraca e triste. Ele era tipo um exagero de como eu me via na época. Só que essa criaturinha conseguia atrair a paixão imortal de um anjo caído e reencarnar várias vezes, porque de certa maneira ele estava preso a esse anjo que o escolheu e que caiu por essa escolha. Ai, cara, quando eu falo sobre essa história ainda me parece um tesão. Eu ainda fico, por que eu não escrevi isso? Mas eu perdi a flama. Eu perdi o time. Eu não consigo mais levar tão a sério quando eu me coloco na frente de um laptop e escrevo mais do que algumas palavras, porque essa história já foi escrita. Essa história já foi feita. A hora em que já fiz ela. E se brincar, eu escrevi pior do que a Stefan Meyer. Mas ainda assim, quando no final dos meus dias, né, tudo isso foi pra falar que no final dos meus dias, eu tendo a contar historinhas pra mim mesmo e recontar historinhas pra mim mesmo. Coisas que eu queria pôr no papel e fazer com que andassem sozinhas, fossem pra além de mim, se estendessem pra além de mim. Fossem coisas que eu conseguisse parir, coisas que eu conseguisse fazer. Pelo menos alguma coisa que eu conseguisse fazer. Não numa mentalidade de legado, mas uma mentalidade de, nossa, eu consigo parir alguma coisa. Eu sou fértil pra alguma coisa. Alguma coisa consegue ser tirada de mim, sabe? E são várias histórias desse tipo que eu fico marinando na minha cabeça. Geralmente quando eu escuto música. Antes disso, eu costumava ouvir música e ficar fanficando sobre mim. Né? O que eu acho que é uma coisa bem... Todo mundo pode fazer isso, mas eu acho uma coisa bem vulgar mesmo, até meio triste. Dependendo das fantasiazinhas de glória que você fica minando pra si mesmo, sabe? Tipo, primeiro você vai no site pornô, entra o leitinho, e depois você punheta o seu ego, sabe? Depois você masturba o seu ego, sabe? Parece... bem idiota. Bem idiota. Mas eu fazia isso. Vez ou outra eu ainda faço, mas são mais histórias. Com outros personagens. Com outras situações. São várias. Eu acho que eu até falei sobre isso naquele meu vídeo, que eu acho que foi o meu vídeo mais sombrio, mais... Não só porque é em preto e branco, mas é o vídeo que eu tava... em que eu tava mais no subsolo, sabe? Que eu tava mais de profundis, nas profundezas. Foi aquele meu vídeo que era... Qual era o nome, meu Deus? Sobre viados, cadelas e mulheres, eu acho. Eu falava também sobre Fernando Pessoa naquele vídeo. Mas eu acho que ficou tudo muito confuso, porque eu tava revendo aquele vídeo e entendi muito pouco do que eu falei. Eu entendi o que eu queria falar, mas eu entendi muito pouco do que eu falei. Eu acho que não dá pra entender muita coisa. De onde exatamente eu tava querendo chegar. E de onde eu tava falando. Aquela porra toda. Mas, tipo, essas histórias, elas voltam. As minhas fantasiazinhas de glória pré-adolescente foram embora. Eu rio delas. Eu crinjo quando eu lembro delas. Mas essas histórias não, elas voltam. Como eu disse, são várias. Eu nomeio cada uma delas de acordo com o personagem principal. Que vai lá, alguns deles são avatares meus, mas eu tento fazer com que eles sejam diferentes. Com que eles sejam algo. E não só partes de mim, enfim. Eu até falei naquele vídeo, eu elenquei o nome deles. Vê se eu me lembrar aqui de cabeça. Tem o Lockhart, ou Lockhart, que é a minha versão da Luz. Tem o Josefino, ou Jusa. Não vou nem explicar sobre ele. Vamos dizer que tem alguma coisa a ver com Crepúsculo, mas não é fanfiction de Crepúsculo, não. Quer dizer, eu acho que não é, assim, não tem vampiro. Deixa eu ver, tem o Josefino, tem o Facundo. Inclusive eu tava pensando nele enquanto eu tava escutando essa música. O Fado, Facundo Fado. O Fado é o apelido dele.
tem um Gabriel Ló. Esse nome é um deboche, é uma piada. Porque o Gabrielo é, de fato, um personagem de fanfiction. Eu não tentava... Eu escrevi mais de um capítulo, eu acho, dessa história. Essa eu tenho vontade de continuar. Essa eu tenho muita vontade de continuar, porque é divertida. Essa eu acho que seria um tesão escrever. Que é This Is You. Sim, o nome da história é em inglês de propósito, porque enfim. Seria, no caso, uma trilogia, mas eu só escrevi os 2 primeiros capítulos da primeira temporada, digamos assim. Que seria uma versão de High School Musical. Só que seria uma versão bem debochada, sabe? Bem bagaceira. De High School Musical. Uma paródia mesmo. Uma paródia mesmo. Tanto que o nome do personagem é um deboche. Porque podia ser Gabriel, mas não é Gabriel. Daqui é a minha versão da Gabriela Montes. High School Musical. Cara, eu ainda gosto do primeiro capítulo dessa porra. Eu leio o primeiro capítulo e eu ainda rio, porque parece engraçado. Tipo, na primeira cena do High School Musical, quando o Troy e a Gabriela cantam, a música que o Gabrielo e o Trevor, que é a minha versão do Troy, cantam é A Lenda, do Sandy Jr. Ai, porra, eu tenho orgulho desse capítulo, é engraçado. É engraçado. Porque é bagaceiro. Tem aquele humor absurdista, sabe? Meio Zorro Total. Meio Todo Mundo em Pânico. É um humor bem Todo Mundo em Pânico. Bem escrachado. Tipo, a história se passa em uma cidade chamada Great Americania, que é a minha versão estadunidense e bizarra daquela Americânia do estado de São Paulo. Daquela americana, acho que é americana o nome da cidade, do estado de São Paulo. Então eu recortei aquela cidade e colei em algum lugar dos Estados Unidos, no norte da Califórnia, sabe? E eu fiz tipo uma Twin Peaks, só que uma Twin Peaks malucona. Então as pessoas cantam e dançam naquele lugar, tipo, o musical existe naquele plano de existência naquela cidade, que é como se fosse uma Silent Hill, só que bacana, só que legal, sabe? E tipo, nessa minha história do Gabrielo, o Gabo, o apelido dele é Gabo, o Gabrielo, como a Gabriela, iria até lá. Nessa versão, ele é filho de imigrantes ilegais. O pai dele é argentino, que é o Herman, e a mãe dele é uma brasileira, ela é do Rio de Janeiro, a mãe dele, chama Araci. E pelo nome, ela é bem loucona. Ela é tipo a Gloria Pritchett do Modern Family, só que versão Brasil. Então ela é bem exagerada, ela tem uns arranca-rabo com Gabriela, eles brigam bastante. E assim, ela é carioca, então... Carioca não, vai, ela é da Baixada. Ela não é bem do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas enfim, ela é do Rio de Janeiro. Eu já imagino o temperamento dela. Enfim, então esse Gabrielo seria filho de imigrantes ilegais. Só que, tipo, em Great Americania é bacana. Como é que eu posso dizer? Isso é aceito, né? É uma daquelas cidades em que a imigração não entra. É uma cidade santuário. Enfim, é uma cidade bem fanfiction. É só porque existe uma fanfiction. E, tipo, o Gabrielo, como a Gabriela, iria pra esse lugar de mudança. Iria se apaixonar pelo popularzão da escola. Ele iria ter toda aquela paixão, né? Todo aquele amor com o Troy, no caso aqui o Trevor. Só que o Trevor, ele não iria assumir o Gabrielo, como o Troy assumiu a Gabriela no filme. Por motivos óbvios, né? Motivos óbvios. Tá vendo? É por isso que fica fácil pra mim, porque eu posso pegar qualquer grande história de amor. Eu não estou dizendo que se eu escrever vai ficar bom. Não estou dizendo que vai ficar bom, não tem obrigação alguma de ser bom, mas a ideia, porra, fica mais interessante, porque, tipo, sei lá, o conflito principal, que é aquele negócio de você ter as panelinhas do colegial, e o Troy, como ele é o rei da escola, e ele faz parte do time dos esportistas, então ele não pode fazer teatro, porque, meu Deus do céu, vocês descobriram que ele faz teatro, ele só pode fazer teatro no sigilo, sabe? Então, quando você assiste um pouco mais crescidinho esse conflito, você fica, cara, que coisa imbecil, que coisa idiota, tipo, isso não funcionaria nem no ensino fundamental, vai funcionar no ensino médio dele? Nem isso, cara, mas vai lá. We Are Breaking Free ainda é uma música do caralho, eu ainda adoro aquela música. We're sorry. Eu adoro aquela música ainda. Fly. Adoro aquela música, mas enfim. Mas tipo, o conflito é meio imbecil, tipo... Só que tipo, como nessa minha versão seria um homem e não uma mulher que se apaixona pelo cara mais popular da escola e tal, e é uma cidade, não é uma cidade pequena, mas não é uma capital, né? Enfim, é uma cidade que fica em algum lugar no meio da Califórnia, não fica perto da costa, então... Enfim, então subtende-se que não seria legal, né? O capitão do time sair do armário. Então ele teve motivos, ele teria motivos. Teria mais motivos pra ele não assumir o Gabriel.
E, tipo, ele iria não assumir o Gabrielo, de uma determinada maneira que eu não cheguei muito bem a imaginar como seria. Mas, enfim, ele não iria assumir o Gabrielo e... Ele não iria exatamente rejeitar o Gabrielo, mas ele não iria ficar com ele, né? Ele não iria lutar pelo amor deles dois. Ele iria escolher, enfim... Enfim... Ele iria preferir o conforto. E, enfim... A reputação dele. E isso acabaria com o Gabrielo. O Gabrielo ficaria bem, nossa, que merda. Tipo... Troquei de hemisfério pra essa porra, sabe? Porcaria. Enquanto na mesma merda. Ele foi pros Estados Unidos achando que a vida dele ia ser super melhor. E de certa maneira é, porque né, ele tá em uma cidade em que as pessoas cantam e dançam, mas tipo... Coisas improváveis e fantásticas até podem acontecer na fantasia, mas o impossível não, meu amigo. Então, e esse seria o impossível, seria ele ser assumido por quem ele ama. Seria uma pessoa abrir mão de tudo por ele, né? E assim, não seria nenhuma coisa que eu faria de maneira a vilanizar o Trevor, né? Que mais uma vez é a minha versão do Troy. Ele continuaria sendo uma boa pessoa, ele continuaria sendo um bom menino, digamos assim. É uma coisa bem divertida de fazer também, porque eu não troquei a aparência dos personagens. Nenhum deles eu criei alguns personagens novos, mas a descrição física deles e alguma coisa da personalidade deles tá ali. Então, cara, como é que você ia fazer um vilão com a carinha de Zac Efron? Principalmente naquela época, não tem como. Então ele continua um amor, continua sendo o mesmo Troy, o mesmo Zac Efron. Todo mundo se apaixonou, todo mundo se descobriu, né? De crush todo mundo. Mas enfim, ele não iria lutar pelo Gabriel. Isso obviamente acaba com ele, ele fica bem tristinho. E tipo, nessa minha versão da história, ele iria se aproximar do Ryan, que aqui se chamaria Lion, por motivos de direitos autorais. Eu mudei os nomes deles. Porque, sei lá, seria mais divertido. Menos o do Gabrielo, porque eu não vou perder essa piada. Então você teria a aproximação do Gabrielo com o Ryan, no caso aqui o Lion. Enfim, eles formariam uma amizade, porque... Sei lá, se você trocar o sexo da Gabriela, tem uma aproximação, tem um pareamento na posição desses dois personagens. Tipo, o Ryan aqui, o Lion no caso, ele tá bem... Eu não mexi muito nele não, ele tá mais ou menos do mesmo jeito que ele tava, acho que na trilogia inteira. Ele tava vivendo a sombra da irmã mais velha dele, que era a Sharpay, que eu mudei o nome dela pra Cheyenne. Porque é claro que eu ia fuder ela um pouco mais. Shyanne, né? Então, Cheyenne, ou Shay, como é o nome dele, enfim. Então aqui o Lion, ele tá vivendo ainda a sombra da irmã dele. E ao invés de fazer isso aqui, olha como eu sou revolucionário. Eu pensei, ao invés de fazer uma história de amor entre o mais popular da escola e o novinho nerd, outsider, se humilhando atrás de macho gostoso, ao invés disso, ele iria escolher o amor da amizade, o poder da amizade. Então seria uma história de aproximação desses dois personagens, mais do que o Gabrielo sofrendo que nem a Maria do Bairro pelo Columba, aqui no caso, que seria o Troy. Não é isso, não. Seria mais uma história de amizade do que uma história de amor romântico, enfim, né? Eu também não me lembro muito como é que eu ia pular de uma coisa pra outra, mas vai lá. É um fanfiction. Eu queria que fosse bem escrito, pelo menos. E, tipo, você teria o Gabo tentando ajudar o Lion a sair da sombra da irmã dele. O que acontece na vilã? Porque, assim, gente, na época, eu acho que isso durou até o lançamento do último filme, do terceiro filme. Que eu comprei em DVD. Inclusive, comprei não, eu ganhei em DVD. Lembrancinha da festa de aniversário da minha melhor amiga da época. Eu acho que eu vi tantas vezes, bicho. Quando eu terminava de assistir aquele DVD, eu sentia que a minha vida acabava. Tudo que tinha acontecido na minha vida, tudo que tinha que acontecer na minha vida acabava. Tipo, eu pensava, o que é que eu vou fazer agora? O meu último Harry Potter foi o último High School Musical, veja bem. Ai, cara, não tem mais nada pra acontecer na minha vida. Mas enfim, eu sentia, né? Mas enfim, então, essa minha versão da história, ela manteria a estrutura original da história. Ela manteria a... Enfim, era uma fanfiction, então eu tentaria respeitar a história. Zoando com ela bastante. Mas, tipo, a Sharpay, ou a Cheyenne, continuaria sendo a vilã. Como que ela era na trilogia. Porque, tipo, mais uma vez, voltando, vou perder aqui. Até o terceiro volume, eu achava a Sharpay icônica. Eu achava, nossa, cara, é foda. Ela é, nossa, a Gabriela é muito chata. Nossa, os mocinhos não fazem nada. Enquanto ela tá lá suando sangue, porque ela quer não só brilhar, mas ela é alguém que realmente se importa com show, com espetáculo, com teatro. E, tipo, não é só porque ela é privilegiada que ela é vilã. Tipo, ela mereceu
Se ela tá lá, também é porque ela mereceu. Ainda que ela seja uma puta patricinha. Mas, tipo, quando você vai reassistir o filme, você vê que, caramba, ela era uma nojentinha mesmo. Tipo, ela era engraçada. A Ashley Tisdale, eu consegui fazer bem a personagem, a ponto da gente não conseguia odiar ela, né? No terceiro volume também, os roteiristas meio que aceitam isso e não vilanizam ela totalmente. Criam uma pior do que ela e fazem a Sharpay se redimir de novo, né? Todo filme ela se redime. Do primeiro ela se redime, no segundo mais ou menos, no último que ela volta, ela fica voltando, né? Essa é uma cretida. Só que, tipo, ela é uma vilã. Ela não é uma pessoa bacana, ela é engraçada, é como uma vilã novela, mas ela é uma cretina. Tipo, o jeito que ela tratava o irmão dela também. O fato do Ryan ser não só caricato, né? Enfim, tá tudo bem, mas, tipo, o personagem não tem muita autonomia. Ele era interessante, né? O ator que interpretava ele também, que é o Lucas Gabriel, dava pra ver que se dessem espaço pra ele, ele conseguia fazer tanta coisa má com aquele personagem. O Ryan é hilário, ele é hilário. Mas ele não tinha muito... Veja bem, era um personagem que você reparava nele, nem que fosse pra rir, não tinha muita coisa nele, não tinha muita coisa do personagem, porque não tinha espaço. Ele tava lá como... Ele era o gay da turma. Você tem um preto, que era o Chad, da turma, que era insuportável, inclusive, o personagem dele, né? Não tô falando do ator, não, mas o personagem era chato pra caramba. Mas tava lá o preto da turma, e você tem a melhor amiga preta da personagem principal, né? Porque somos inclusivos, né? Estamos nos anos 2000. Escravidão acabam de ser quantos anos, então tem que ter preto. Então você tem lá dois pretos, e você tem um viado. Então, democracia, século XXI, tava tudo lá. Só que, tipo, o Ryan, não tinha muita coisa nele, no personagem, sabe? Então, nessa fanfiction, eu queria pegar esses dois personagens. Nesse caso seria o latino, gay, imigrante, legal. E o viado. Exagerado, estrambólico, afeminada, pintosa. Eu queria trazer os dois pro centro da história. Olha como eu sou revolucionário. Eu só escrevi o primeiro capítulo. E o segundo. Cara, eu tenho tanta ideia pra amizade desses dois. Dessas histórias todas, eu acho que é a que mais tem chance. É a que mais tem chance que eu dê continuidade. A que mais tem chance de nascer, sabe? E não de abortar, como tantas outras. Eu ainda penso nessa história. Porque eu imagino como, ao mesmo tempo que é uma fantasia adolescente, que eu me permito indulgir-me em alimentar, porque parece uma história que se sustenta em si só, né, por si só, como fanfiction, tá, gente? Como fanfiction. Parece sustentar. Mas, tipo, tem tanta coisa residual da infância de qualquer LGBT, tipo, a rejeição, o fato de você estar em um lugar que você sente que você não faz parte. Os vilões que você lutava na sua cabeça, porque muito provavelmente se você era como eu, eles nem reparavam na sua existência. Eles nem reparavam em você. Tipo, você tem o bonitão, só que no caso aqui o bonitão se apaixonaria por você, mas pra voltar à realidade, ele não iria lutar por você. Ele não iria abrir mão de tudo por amor. Não iria. E você tem amizade, que se você tiver muita sorte, você consegue ser digno de ter alguma. Eu não era. Mas é mais fácil lutar por amizade do que por amor. Não exatamente mais fácil, mas é mais provável você lutar por amizade do que por amor. Então parece uma história que ao mesmo tempo que tem muito de ridículo, de extremo, de hilário, eu fazia muita referência à cultura pop dos anos 2000 e cultura brasileira. Tinha muita coisa, tinha muita piadinha, tinha muita coisa que os personagens falavam que um americano nunca falaria. Tipo, não, cara, isso é ergaterixa, sabe? Eu meio que dublava, os personagens deles falavam de um jeito meio dublado que a gente via em filmes americanos, sabe? Enquanto o Gabrielo e os outros personagens mais, como é que eu posso dizer, não latinos, mas mais próximos da história, eram os únicos que falavam normalmente. Então o Gabrielo xingava pra caramba. Ele falava normal, enquanto os outros falavam, enquanto os personagens americanos falavam meio que dublado e tal. Então você tem essa coisa histérica, histriônica, estrambólica na história, mas você tem muita melancolia, você tem muita tristeza, muita... Sei lá, essa história me parece um riso triste. Tipo... Esse Gabriel não teria uma grande história de amor, sabe? Por ser gay. Não seria fácil pra ele uma história de amor. E você teria essa tensão entre o Gabriel e o Trevor, que não o escolheu, eu acho que até o último volume, até o terceiro. Até a terceira temporada. Porque cada temporada na minha cabeça, pelo menos, né? Isso aqui é um projeto que eu fiz na minha cabeça e não coloquei em prática. Mas cada temporada iria ser a minha versão dos filmes. Do primeiro, do segundo e terceiro.
E a ideia me pareceu interessante, porque eu pensava, caramba, se você tirar o romance principal, sobra muita coisa, tem muita coisa. Tipo, os personagens secundários também são muito interessantes. Até a porra do Chad é interessante. Você tem o drogado, você tem aquele que só dorme, que era o que eu mais me identificava. Cara, eu jurava que, nossa, eu super me achava o Ryan, eu super achava que eu era super o Ryan, mas não, eu era aquele cara que dorme, que só dorme e que fica de recuperação. Eu era assim na escola. Então tem aquele personagem também, que em um esboço eu até pensei em fazer com que o Gabriel entrasse em um triângulo amoroso entre com esse personagem aí e com o drogado do primeiro filme, sabe? Aquele lourinho, um galeguinho, que naquela cena, no, stick to the status quo. Não tem aquela cena do refeitório? Eu acho que a música se chama Status Quo. Que você tem lá cada uma das panelinhas, eles falando o que eles queriam fazer, e você tem a turma dos drogados, dos fudidos, dos vagabundos. E o cara, aquele cara que cantava, aquele bonitinho que cantava, eu pensei em trazer ele mais pra história e fazer ele um dos personagens principais. E eu ia fazer um track glamouroso entre ele, o Gabo e o Dorminhoco, o cabo que não quer nada. o fracassado lá. Então, assim, tantas ideias. E, tipo, você teria mais embates entre o Gabriel e a Cheyenne, no caso, a Sharpie. Você teria também aquela tensão do Lion, que sempre vê a sombra da irmã dele. Ele tem, de certa maneira, o Ryan tem uma relação abusiva com a irmã dele. Porque qualquer coisa que ela falava, ele abaixava a cabeça e aceitava. Tipo, ela era super egoísta, não via mais ninguém a não ser ela mesma. O irmão dela existia em função dela. Tipo, isso é muito triste, cara. Isso é meio triste. Isso é meio triste. E, tipo, eram problemáticas que eu percebi no filme, não só esse, mas várias outras que eu queria trazer pra história, sabe? E tratar sobre elas com bom humor, né? Não lacrando nem nada, mas com bom humor. Então, tipo, você teria sempre um embate, um conflito da relação do Gabrielo com o Lion entre a lealdade do Lion, a irmã dele e a um amigo dele, que realmente gosta dele, que realmente se importa com ele. Então você teria um conflito. O Ryan seria um dos personagens principais. Eu acho que ele seria o outro protagonista. Porque você teria o desenvolvimento desse personagem e do Gabriel. E não do romance entre a Gabriela e o Troy. Você teria esses dois personagens, esses dois amigos, meio que aprendendo a construir, a se construir em si mesmos e ajudar um ao outro a suportar o ensino médio, sendo quem são. Sabe que, porra, a ideia é interessante. Não era, é interessante. Eu realmente penso em escrever essa porra. Ai, cara, mas a cena do Trevor cantando a Linda, que ele nem entende português. Então ele canta a música com um sotaque super carregado. E nessa cena, o Gabriel tá tipo, meu Deus do céu, tomara que a gente não tenha um Google Tradutor, cara, porque se eles entenderem o que a gente tá cantando, eles vão me comer na porrada. Ah, então, a cena é muito boa. Eu coloquei um antigo colega meu de ensino médio, um antigo colega meu de ensino fundamental até, na história como um personagem novo, que é o Veras. Se tu era aquele meu amigo de ensino médio, tu sabe quem tu é. Enfim, eu coloquei ele na história como meio que o Arlequim da trama. Ai, cara, tá muito engraçado. Então, é uma história que tem algum peso. Ela não é só um guilty pleasure, não é só um entretenimento, sabe? Uma série da CW escrita, sabe? Não, não é só um Glee, sabe? Escrito. O humor também era bem Glee. Era um humor bem Glee. Que eu me lembro que eu coloquei na história, que eu imaginava pra história. Mais bagaceiro, mais zorra total, sabe? Mais escrachado mesmo. Ai, cara, a cena deles cantando é muito engraçada. E você tem, assim, aquele amor à primeira vista, aquela paixão. É uma história que tem muito a se rir, mas também tem muito que você para e dá aquele apertozinho na garganta, porque são relações, são experiências que eu acho que todo gay consegue se relacionar. Então, sobre o Gabriel, pelo menos, eu acho que tem chance de vida. Tem chance desse personagem andar com as próprias pernas. Eu acho que tem. Ai, cara, não vou me lembrar o nome de todos eles. Eu vou ter que olhar aqui no meu bloco de notas. Porque são vários personagens mesmo. São vários personagens. Eu fanfico muito na minha cabeça. E o pior, eu fanfico muito e eu dou muitos detalhes a cada uma das histórias. É tanto que às vezes eu até anoto detalhes específicos de histórias, mas eu não anoto as histórias. Então, o meu bloco de notas é cheio de coisa que assim não dá pra entender. Eu volto e não dá pra entender. O que exatamente eu queria dizer com isso? Deixa eu ver aqui. Gabriel. Ai, cara, tem uma lista.
uma puta lista. Que é o primeiro é Gabrielo, o Gabo. Tem o Rian. Tem o Melquisedeque. Mas eu chamo ele de Melchior, porque, pelo amor de Deus. Tem o Lupicínio, que o apelido dele é Lupito. Tem o Adamastor. Tem o Bruno. Tem o Kael. Tem o Abel. Tem o Miguel Ángel, que eu chamo de Miquel. O apelido dele é Miquel. Ele é argentino. Por isso que eu tentei pronunciar mais ou menos como se falasse em espanhol, enfim. É porque em espanhol não é Michelangelo, é Miguel Ángel, sei lá. Tem o Facundo, que é o que eu tenho pensado mais. Eu tenho pensado mais sobre ele ultimamente. Tem o Josefino, o Jusa. E tem o Luck. Na minha cabeça eram mais. Provavelmente tinham outros, mas eu não me lembrei de anotar o nome deles e eu perdi. Eles perderam na cabeça, enfim. E acredite, pra cada um desses aqui, eu tenho uma história bem específica. Pra cada um deles, tem uma história bem específica. Eu tenho um final pra muitos deles. E eu até comentei naquele meu vídeo sombrio, naquele meu vídeo de Profundis, que a maioria deles morrem no final. A maioria deles tem um final meio trágico, sabe? A maioria deles tem um final trágico. O Luck, eu acho que ele consegue ter um final bacana. O Jusa, fica em aberto se é final bacana ou não, mas enfim. Eu acho que não é não. Tem o Fado, que de longe tem o pior final. O pior final. Meu Deus do céu, o pior final. Você tem o coitado do Miquel, que também não tem um final bacana. Isso ele morre. Mas quando eu falo que o personagem tem um final bacana, assim, mais ou menos bacana, quer dizer que ele morre, mas não de uma maneira tão horrorosa, tão escabrosa, como é o caso do Facundo, mas vai lá. Enfim, o Abel morre também. Você tem o Kael. Não morre, mas enfim. Você tem o Bruno, que, meu Deus do céu, morre. De maneira horrorosa, inclusive. Tem o Adão. Também morre. Tem o Lupito. Também morre. O Melchior não. O Melchior trapaceia. Ele tem um final feliz. Inclusive, eu acho que esse personagem me veio muito mais como uma tentativa de contraposição de todas essas fantasias morbidíssimas em que esses personagens habitam, sabe? Eu acho que o Melchior veio mais pra cara. Tenta fazer uma coisa diferente, sabe? Nem na tua cabeça. Então o Melchior tem um final bacana. Inclusive, a história dele é bem certa desde universitário. A história dele é bem new adult, que eu imaginei. Esse personagem me veio na cabeça enquanto eu escutava aquela música... Aquele feat que a Luísa Sonza fez com a... Gente, qual é o nome dela? Marília Mendonça. Acho que é uma música de sofrência. Mas que é bem bacana. Porque tem um ritmo mais pop, sabe? Não é uma coisa tão forró, é uma coisa bem mais pop. É uma coisa... Então tenta... Nananana, eu sou bem assim sozinha, sabe? Mas talvez... Não me lembro. Não me lembro da música. Eu me lembro do ritmo, mas enfim, não me lembro da letra. Mas enfim, essa música me veio escutando uma sofrência pop. E esse personagem aqui, ele iria se mudar de algum lugar do Alagoas. A história se passaria... Cuiabá. Se passa em algum lugar do centro do país, sabe? E esse personagem iria de bolsa, estudar em bolsa, em uma universidade nessa cidade, no centro-oeste. E se apaixonaria. Ele atrairia a paixão, digamos assim, não requisitada, mas ele se envolveria com o filho de um fazendeiro dessa cidade. Enfim, um machinho, um encrenqueiro e tal, iria se apaixonar pelo Melchior. E você teria uma relação meio que enemies to lovers entre eles. Então, no começo, esse valentão aí tentaria fazer bullying com ele, só que esse Melchior aqui, ele é porradeiro. Melchior é porradeiro. Ele não é... Ele não é Madalena, como a maioria dos personagens, que, meu Deus do céu, apanham pra porra, mas não, Melchior, ele sabe bater de volta. Então, eles iriam se estranhar assim, mas iria virar amor. Então você teria a luta do Melchior, que é super bem resolvido, é um personagem... Por isso que eu acho que esse personagem, cara, não iria muito longe. Porque esse personagem é super bem resolvido, ele é nordestino, não leva desaforo pra casa. O cara veio de uma condição humilde, passou sem cotas... Então, tipo assim, eu não tenho lugar de fala algum pra falar sobre esse personagem, sabe? Eu não consigo. Esse personagem parece tão chato. Tão chato, mas vai lá. Tipo, ele iria
você não teria nessa história um desenvolvimento do Melchior, você teria um desenvolvimento desse valentão que se apaixonaria por ele. Então você teria o Melchior meio que ensinando esse valentão aí a virar gente, sabe? Inclusive, esse valentão aqui, a descrição física dele, eu peguei de algum participante do BBB. Eu descrevi esse personagem como algum participante do BBB. Que eu não me lembro qual é. Eu não sei se é do 22. Eu acho que é da mesma edição do Macengo. O prêmio que a Thaís ganhou do BBB. Qual era o nome dele, meu Deus? Acho que era Lucas. Era um vaqueiro também. Bem bobão, assim, bem forçado mesmo, mas esse valentão seria mais ou menos esse perfil, sem a forçação, sabe? Ele realmente seria assim, um caipirão, bonitinho, filho de fazendeiro, enfim. Então você teria o Melchior forçando esse cara a crescer. Teria um relacionamento enemies to lovers, mas que você teria um conflito entre eles dois. E a vilã da história seria inspirada na... Gente, qual é o nome daquela louca? Qual é o nome daquela sem noção do caralho? Meu Deus do céu, qual era o nome dela? Ai, cara, eu dei até nome. Eu dei até nome pra história. Armário de vidro. O título pra história era Armário de vidro. Ai, muito bom. Muito bom. Benjamin. O nome dele ia ser Benjamin do Valentão. Ou Ben. Acho que já deu pra sacar, né? Quem é? Enfim, ó, Benjamin. Paródia do Gustavo, entre aspas, cowboy desse BBB 23. Misturado ao Macengo e ao Lucas Bissoli, ambos de 22. Enfim, eu não sei se eu tava falando aqui de aparência de personalidade, ou de personalidade, mas enfim, ele seria um heterotop, meio imbecil. Que se descobriria apaixonado pelo Mac. Pelo Melchior. Aqui, ó, Benjamin, Melquisedeque, alagoano e cotista, estudante de medicina na Goiânia, pós-eleição, e o vaqueiro herdeiro de fazenda e filhinho de papai, sem ira nem beira. Isso realmente parece uma fiction, sinopse daqueles livrinhos pornô, sabe, que vende na Amazon Brasil. Mas enfim, teria sacanagem também, mas não seria só sacanagem. Seria uma história bonitinha. Só que gay. Por isso que eu acho que eu não conseguiria escrever. Pra mim tem que ter sofrimento, tem que ter sangue, tem que ter porrada e tem que ter morte. Pra mim, história LGBT boa, história gay boa, é aquela em que o casal não termina junto e o viado morre. Pra mim, isso é história boa. Isso é história boa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu até caracterizei o Melchior como minoria estudada. Intelectual e bom rapaz. 17 anos, orgulho de sua cidade pela altíssima pontuação no Enem e um aluno brilhante. Ao passo que Ben é muito mais corpulento, padrão, entre aspas, e abastado. 23 anos na fuça barbada, formado repetente do ensino médio sem curso superior, né? Porque ele é quase que filhinho de coronel, né? O pai dele tem umas terras lá, enfim, ele não precisa estudar. Ai, meu Deus do céu, eu tenho vergonha de ler isso aqui, porque... Ai, cara, isso parece muito fanfic, isso parece muito... Ai, isso parece muito conto porno da Amazon, sabe? Amazon Unlimited. Parece muito conto porno da Amazon Unlimited, mas tá. Aqui sobre o Benjamin Valentão. Tudo nele alerta encrenca, das coradas faces simétricas ao largo e quadrangular maxilar. Sem se esquecer os cabelos louro arruivados, as íris furta-cor de tão azuis e os beiços de criança. Sim, eu não resisto ao branquinho. Tem que ter uma história de romance assim, bonitinha, tem que ter o branquinho. No primeiro momento, Melchior o vê como Leãozinho e assim um apelido em sua cabeça. Leãozinho assustado, predador preguiçoso, leviano. Morde porque ladra e ladra porque tem de ladrar. Com esse tipo, Melchior foi, desde muito novo, obrigado a saber lidar na base do braço, não só da palavra. Por isso que eu acho que o Melchior seria um personagem meio chato. Eu não conseguiria me relacionar com um personagem desse. Sem estereotipificar ele, nem que fosse um pouquinho, porque, tipo... O Melchior é aquele tipo de gay, ele é aquele tipo de rapaz que desde muito jovem se assume pra si mesmo, ele foi mais ou menos aceito pela família, ele não leva desaforo pra casa, ele é uma pessoa que sabe socializar, uma pessoa que sabe se relacionar, uma pessoa que se basta, se aceita, tá tudo bem. Então, tipo, ele é quase insuportável, na verdade. Eu queria fazer ele morrer. Falando sobre ele, eu queria me bater uma vontade de fazer ele morrer, mas ele tem um final feliz. Na minha cabeça, pelo menos, ele ainda tem um final feliz. Então, você teria esse conflito, né, bem aguinha com açúcar, entre ele e o Benjamin. Como eu disse, quem teria um maior nível de conflito, um maior desenvolvimento enquanto personagem, seria o Ben. Então, nesse quesito, a história parece interessante, mas vai lá.
Deixa eu ver, você tem o Rian, que eu não sei se eu vou conseguir explicar a história dele. Essa será que se passa no Acre, tá? O Rian é acriano. Tem um motivo pra ele se passar no Acre. Tem um motivo. Mas essa será que é narrada pelo diabo. Por um demônio, pelo menos. Só que é narrada por um demônio meio alto da compadecida. Então é um demônio que... Tipo, ele narra coisas horrorosas. As coisas que esse Rian aqui faz... Melhor, as coisas que acontecem com ele, né? Enfim, tem como mote, né? Um evento, digamos assim, uma circunstância... Não muito legal, sexualmente falando, né? Digamos assim, esse personagem vai ser... Ele vai sofrer um certo tipo de violência. Enfim, e a história... O mote principal da história se passa... Discorre o processo e os motivos e mais ou menos o que o Rian vai fazer em relação ao que fizeram com ele, sabe? Em relação a esse abuso que ele sofreu. Então esse demônio, ele vai narrar tudo que o Rian faz até ele dar cabo, digamos assim, de... Não é bem um plano de vingança, é mais uma coisa que ele faz às cegas, meio que tateando. Esse personagem aqui é que eu acho mais difícil de construir em uma narrativa. É difícil mais ou menos de imaginar ele, porque ele é um personagem que não diz muito ao que veio. Ele é uma coisa meio estrangeiro, sabe? É uma coisa meio... Albert Camus, sabe aquele livro do Albert Camus, O Estrangeiro? Então, ele é um personagem bem daquele tipo. Então, você não sabe se ele é psicopata, se ele é sociopata, se ele tem autismo. Ele não reage da maneira como você esperava que uma pessoa que sofre esse tipo de violência reagiria. E, tipo, seria mais uma novela. Não chegaria a ser um romance, tá? Que chegaria a ser mais uma novela. Então, você teria toda a progressão desse personagem, da violência que ele sofreu ao que ele decide fazer em relação a essa violência. E você teria uma discussão meio que ética, meio que psicológica e espiritual também, sobre certo e errado, enfim. E como essa história seria narrada pelo diabo, então você teria uma justificativa para essa narrativa, ao mesmo tempo saber tanto sobre o Rian e não saber o que se passa exatamente na cabeça dele. Então você teria uma aproximação e um distanciamento também, porque o diabo, ele não... No caso, os demônios, segundo a teologia... Eu acho que é segundo a teologia católica, ou a protestante, eu não me lembro. Mas os demônios, eles não conseguem entrar na nossa cabeça, sabe? Ele não consegue ler a sua cabeça. Ele não consegue ler os seus pensamentos. Demônio algum consegue ler os seus pensamentos. Mas eles prestam muita atenção no que você faz e no que você fala. Então, eles não precisam, a maioria das vezes. Mas saber o que exatamente se passa na sua cabeça, eles não sabem. Pela experiência, né? Porque são seres que viveram bilênios desse mundo, se brincar. Então, eles conhecem muito o ser humano. Então, eles não precisam lá muito disso. Mas eu usaria muito esse ponto cego do demônio para construir esse personagem. Para tentar fazer mais ou menos, para dar a entender qual é que é. Mas eu queria que o Rian fosse uma esfinge, que ele fosse uma incógnita, até o final do romance. Ou melhor, até o final da história. Mais uma vez, eu acho que seria uma novela. Porque o que ele faz no final, eu intentava que fosse um choque. Eu intentava que fosse um uau, como assim ele fez isso? Tipo, como assim? É uma coisa meio previsível, mas não tanto. Porque, mais uma vez, eu queria construir esse personagem para que ele fosse alguém que você não soubesse muito o que esperar dele. Deixa-me ver o que mais que eu posso falar aqui. O Adamastor, que no caso é o Adão, seria o personagem principal de uma versão minha do Morro dos Vivantes. Se passaria no Ceará, em algum lugar perto dos monólitos. Acho que é no centro do Ceará. Você tem uma paisagem bem bonita, sabe? Você tem várias fazendas de lá. Você elas passariam no século XVI ou XVII, se não me engano. E você teria uma viúva, que é a mãe da Adamastor, uma viúva rica, se casando com um ex-escravizado, um mulato ex-escravizado. E a história seria narrada por uma escrava, que era a Damiana. Desde o primeiro momento que esse ex-escravizado, que eu não me lembro o nome dele, o nome que eu dei pra ele, mas desde o momento que esse ex-escravizado colocasse o pé na fazenda, essa escrava, Damiana, a narradora, iria desconfiar de que ele estava se casando com essa viúva por interesse. E esse ex-escravizado, ele começa a fazer algumas coisas, ele começa a manipular as pessoas, e ficaria, assim, dito pelo não dito, que ele estaria tentando pegar a herança, né, pegar a fortuna da viúva para si, empregando para isso, tentando seduzir o filho dessa viúva, que no caso é o Adão, que acabou de voltar de Fortaleza depois de se formar em teologia. Então ele teria estudado para se tornar um padre.
daquela região, né, bem carente, enfim. Ele seria o único padre da região, da fazenda da mãe dele, das terras da mãe dele. Então a história seria mais ou menos realmente um Morro dos Ventos, só que no Ceará. E ficaria ambíguo se o que aconteceu foi esse escravizado, mais uma vez, ele tinha nome, mas não me lembro o nome dele. Ficaria ambíguo se ele de fato se casou com a viúva com intenções mais ou menos limpas e no andar da carruagem acabou se apaixonando pelo Adão, ou se ele estava tentando colocar mãe contra filho, não sei, ou estava tentando quebrar aquele filho para que no final ele fosse a única pessoa com aquela fortuna toda. Enfim, não sei se estou me fazendo claro, mas é uma coisa meio ligações perigosas misturada com Morro dos Ventos, só que transferido para cá, para uma situação bem colonial, bem brasileira mesmo. Essa história me parece interessante, mas eu ainda acho que eu não teria competência para escrever, não. Nem porque a narradora, que é a Damiana, ela falaria de maneira bem coloquial, né, como os escravos falavam naquela época. Então seria um português bem coloquial mesmo, um português bem específico. Não é nem coloquial, é específico mesmo. Que eu não tenho muito corpus, eu não saberia muito bem dizer como é que eu iria fazer essa pesquisa, de como essa personagem falaria, uma pesquisa histórica, de como uma escrava cearense do século XVI ou XVII mais ou menos falaria, mas, enfim, a minha ideia é tentar fazer com que essa história pareça mais séria e mais concreta, enfim. Essa história do Adamastor me veio muito numa frase que eu ouvi em algum lugar, que é: o amor é um ato de fé, no sentido de o amor é um risco que você corre. Na melhor das hipóteses, é um risco. É uma coisa que existe em alguns momentos, mas você não sabe se vai se estender para além deles. Ou se vai sobreviver a crises. Ou se vai resistir a uma prova de fogo, sabe? Você não sabe. Até que você saiba. Até que ele seja posto à prova. Então, é mais nesse sentido. Tipo... E também, tipo, até uma das partes, pelo menos, assumir, bancar o risco, peitar e falar, fazer algo em relação ao que se sente, até uma das partes se assumir em relação a esse sentimento, você não sabe se ele existe ou não, se é só uma impressão, se é só uma paranoia. Então, eu iria bem mais para esse lado. Principalmente na relação entre o Adamastor e esse padrasto dele, né? Teria também um conflito dele com a mãe dele, né? Porque ele estaria traindo a mãe dele, se entregando à paixão com esse cara mais velho. Além do que, ele estava estudando para ser padre. Então, pensa, um padre cometendo este nível de pecado. Então, isso degeneraria a alma dele, né? A mente dele, a psique dele. Então, eu estava querendo ir mais para esse lado mesmo. Uma coisa bem ligações perigosas mesmo, sabe? Uma coisa bem... ele se deixando seduzir por esse cara, se abrindo para ele, até que ele vai longe demais e não suporta as consequências disso. E eu acho que deu pra entender que o final seria bem trágico mesmo. Esse ex-escravizado, eu falo que seria a minha versão do Morro dos Ventos, porque ele é bem Heathcliff. Ele tem uma coisa bem Heathcliff. É um personagem bem revoltado. Mas ele não é tão bruto e ele não é tão burro como o Heathcliff é no livro. Ele se segura mais. Ele se controla mais. Você sabe menos sobre o que está se passando na cabeça dele. É mais dissimulado. Tem o Abmesinor. Ou Abismicínio. Vamos lá. Descrever ele é complicado, porque ele existe em um universo de fantasia. Tipo, é uma mistura de alta fantasia com ficção científica. Ele também não teria um final bacana. Inclusive, a sofisticação, não exatamente a construção, mas sei lá, o detalhamento de todo o universo em que ele vive surgiu do apocalipse desse mundo, digamos assim. Eu imaginei como seria. Pensa, que legal seria você ler uma trilogia em que o final fosse o fim daquele mundo, a destruição daquele mundo. Tipo, geralmente em histórias de jornada do herói, tipo A Roda do Tempo, Senhor dos Anéis, você tem aquele negócio que se o mal vencer, o mundo acaba. Eu acho que na Roda do Tempo você tem uma ideia cíclica de que
o dragão renascido, ele tem que escolher o lado da luz, porque senão o mundo é destruído, mas ele sempre se refaz, sabe? O mundo, ele sempre se... A ordem natural do mundo é a sua morte e o seu renascimento. Para o mundo renascer, ele precisa morrer. E para ele viver, ele precisa caminhar até a morte. Tipo, nada é eterno, tudo sempre... Enfim, é aquele negócio do eterno retorno nietzschiano, sabe? Uma coisa bem pagã. As mitologias pagãs são muito assim. E eu me lembro que quando eu li A Última Batalha das Crônicas de Nárnia, uma das coisas que me chocaram muito, que eu não tinha preparado spoiler antes de ler aquele conto, aquela crônica, na verdade são novelas, né, mas enfim, aquela crônica, é que eu não sabia que no final todos os irmãos PVC morriam. E que, tipo, o final era a destruição de Nárnia e o renascimento dela, por meio de Aslan. Seria, então, meio que o julgamento daquele mundo de fantasia por Jesus, né, no caso Aslan, e Aslan iria pegar os escolhidos e levá-los ao paraíso. Tipo, o final da Última Batalha, o final das Crônicas de Nárnia é a morte de todos os personagens principais, a Lúcia inclusa, o Edmundo, o Peter, menos a Susana, mas enfim. Então todos os personagens, eles morrem no final e eles terminam no paraíso, no céu, com Deus. Então eu achei um final tão ousado, tão bonito, mas tão ousado, principalmente porque ali o autor meio que não tem muita margem pra você falar que não, o autor é cristão, mas a história não tem, assim, não é uma alegoria cristã, porque tudo tem que ser cristão hoje em dia, porque nossa, que saco, não. A Crônicas de Nárnia, toda ela é uma alegoria cristã, bem óbvia até, mas no final o autor meio que chuta o pé da barraca e arromba tudo e fala, foda-se, Aslan é Jesus, aceite. E o final é bem assim, bem ousado mesmo. E eu falei, nossa, cara, caramba, que é isso, sabe? Caramba, eu não esperava isso de um cristão, sabe? Tamanha ousadia. Ele termina a Crônicas de Nárnia assim. Isso me chocou tanto, mas eu achei tão foda. E eu queria escrever sobre o universo de fantasia que mostrasse o fim desse universo de fantasia. O apocalipse, sabe? O final, o esgotamento de qualquer possibilidade de vida. Tipo, o final de todas as histórias. Porque tudo precisa acabar em algum momento. O nosso mundo vai acabar em algum momento, o sol vai esfriar, a vida vai acabar. De alguma maneira, a vida vai acabar. Ai, daqui a bilhões de anos, bacana, mas daqui a bilhões de anos, já teremos passado bilhões de anos. Então, já vai ser, sabe? Já vai ser aquela que é, não vai ter como voltar no tempo. Então, sabe, fazendo esse exercício filosófico. Eu queria fazer esse exercício filosófico em um universo de fantasia. E eu peguei muito das Crônicas de Nárnia. Eu me inspirei muito nas Crônicas de Nárnia. Naquele negócio de Chor, sabe? Da Jadis, da Jadis, da Feiticeira Branca. A gênesis dela, né? O fato de que ela acabou com todo mundo dela, proferindo a palavra execrável. Ela fez um genocídio, praticamente, no planeta dela, para se manter viva, para vencer a guerra. Então, eu usaria muito do Sobrinho do Mago, misturado com a Última Batalha. O universo desse personagem aqui é uma coisa meio Westeros, misturada com África medieval e impérios africanos, livremente, historicamente inspirados. Uma coisa meio África misturada com o Oriente Médio e Sudeste Asiático. Eu cheguei a desenhar o continente desse lugar. Se chamava Ibirapã. Se chamaria Ibirapã. E o Abismizine é um escravo. Ele seria o filho de um escravo. Não era bem filho de um escravo. Enfim, ele faria parte de uma raça, de uma etnia escravizada dentro desse continente. E Ibirapã, como eu disse, seria uma mistura... Seria praticamente uma mistura da América do Sul com a África e com o Sudeste Asiático. E você tem uma coisa meio Índia, misturada com Pérsia, misturada com Daomé, com Mali, com Benin, sabe? Com Yorubalândia. E você teria uma coisa meio Tarzan também. Porque o centro de Ibirapã tem uma área que é chamada de Gran Silvânia, que é uma floresta imensa, sabe? Meio mutante, né? Uma coisa meio Pandora, sabe? Do Avatar. Então você teria gorilas, né? King Kongs, né? Gorilas enormes, que seriam dominados por tribos africanas. E você teria uma coisa que se chama sinergia, que é uma relação psíquica entre os líderes dessas tribos com esses símios, né? Com esses King Kongs aí, com esses gorilas gigantes. Então, esses líderes tribais, eles conseguiriam transmitir a consciência deles, parear a consciência deles com esses gorilas, e transformariam esses gorilas em máquinas de guerra. Seriam meio que
os dragões Targaryens deles, sabe? Então você teria a criação de impérios com base nessa arma de guerra, esses gorilas enormes. Cara, tinha tanta coisa nesse universo que eu teria da minha cabeça. E o Abismizinho seria o filho de um escravo. Ele foi bem inspirado na Daenerys, na verdade. O final dela incluso, tá? O desfecho dela no seriado incluso. Esse universo aqui não teria um final bacana, não. Seria um final bem pessimista. E o Abismizinho meio que seria a Daenerys da história. Só que você não tem dragões aqui. Você tem uma coisa parecida, né? Coisa meio chupinhada. Que seriam as quimeras. Mas elas seriam um troço mais Lovecraftiano, sabe? Uma coisa mais Elder God, sabe? Eldritch God. Uma coisa bem eldrica. Né? Criaturas alienígenas. Enfim, teria cor de alien aqui também. O sol deles é dilatado. Né? Isso eu peguei de Charm. O sol deles é bem antigo, é bem velho. Então, o céu do planeta de Birapã é vermelho, é rubro. E quando vai anoitecendo, fica roxo, fica lilás. Então o mar é tingido de vinho, sabe? O mar parece um mar de vinho. Não sei se eu cheguei a criar estados, tipo rei dos impérios com nome, nesse lugar. Só me lembro de um, que é a Agrestânia. Que é meio que a minha versão do Benin deles. Então, eles não teriam reis. Eles teriam calibãs. E na época do Abismizinho, que a história se passa, não existe mais símios. Não existem mais gorilas gigantes, sabe? Eles foram extintos há muito tempo. Em guerras e tal. Então, já não existe mais sinergia. E teria muita política. Teria muita coisa meio Game of Thrones aqui. Ibirapã, que é esse continente oriental / africano, ele estaria se expandindo, né? Ele estaria meio que se industrializando. Então você teria a expansão do poderio desse continente para outro continente, que é Querônia, que é um continente inspirado no leste europeu, inspirado com a Rússia e com a China. É o continente que os ancestrais do Abismizinho vieram. E o Abismizinho, como é um escravo, fica dito pelo não dito que os escravos nesse mundo aqui são esses queronianos, né, traficados para Ibirapã. Ele não define muito bem o regime de escravidão, mas vai lá. Então, você tem Ibirapã colonizando Querônia, que mais uma vez é esse continente pseudo-europeu, euroasiático, que eu imaginei. Ai, cara, mas não vou falar não, porque é tanta coisa. Mas é outra história que eu acho que eu não teria competência para escrever, porque é muita coisa. E muita coisa derivada, eu acho. Muita coisa que já foi desenvolvida em outros lugares. Mas o argumento principal é o que mais me interessa. Que é o apocalipse desse mundo. O julgamento desse mundo. Vamos dizer que esse Abismizinho aqui é meio que a minha versão de Cristo, entre muitas aspas. Você tem aquela coisa de escolhido, né? O Abismizinho vai ter algum papel... ele vai ter alguma coisa a ver com a colonização do Querônia, né? Porque colonização é sempre uma bosta. Não importa que universo alternativo você imagine ele, sempre vai ser uma porcaria. Então sempre vai envolver genocídio, vai envolver estupro, vai envolver... você tá me vindo palavra em inglês, looting. Extorsão, exploração, vai envolver isso. Então você tem uma coisa mais ou menos assim acontecendo em Querônia, e o Abismizinho vai ter alguma coisa a ver com isso. Ele teria, no caso, alguma coisa a ver com isso. Com a libertação desse continente. Das garras de Ibirapã. Só que o final dessa história não seria exatamente bom. Mais uma vez, esse personagem foi inspirado na Daenerys. Então, ele não escolheria justiça ou misericórdia no final. Ele escolheria, como Jesus escolheu, misericórdia, sacrificar por todos. Não, esse aqui escolheria justiça / vingança. Mas é tanta coisa que eu acho que eu não teria como... Eu não teria como explicar isso de maneira a fazer sentido, sabe? E muita coisa só faz sentido no contexto da história. Então não teria como explicar isso aqui sem estar em uma narrativa. E me daria muito trabalho. Me daria muito trabalho.
Enfim, quem sabe um dia, né? Deixa eu ver, Lupicínio. Vamos lá, Lupicínio. Ele é mais recente. Relativamente recente, o Lupito. Ele é talvez o motivo pelo qual eu comprei O Tempo e o Vento, a trilogia. Eu pedi de Natal, quer dizer, a trilogia. Porque eu queria conhecer mais um pouco do cenário em que a história dele se passa. Mas, fui broxado. Eu ainda estou esperando baixar o preço Os Varões Assinalados, do Tabajara Ruas. Cara, sendo bem sincero, a única coisa da história do sul, do Rio Grande do Sul, que me interessa é a Guerra dos Farrapos. Pra mim, é o ponto alto da história deles. É o que eu acho que tem mais interessante. Principalmente a questão dos lanceiros negros, a atuação dos escravos naquela guerra, o quantos deles queriam lutar naquele lugar, né? Queriam lutar em favor dos estancieiros contra o Império, quantos deles foram obrigados a isso, o que foi prometido para eles, o que não foi entregue, a questão da traição do Porongos, enfim. Então, eu queria fazer, no caso do Lupito, a traição do Porongos meio que como o meu Titanic, pessoal. Então, o Lupito seria o filho de um dos descendentes do Davi Canabarro ou de alguns dos estancieiros que tiveram parte na traição do Porongos. Eu ainda estou indeciso se eu iria criar um estanceiro fictício para não entrar em tanta polêmica, porque essa questão da traição do Porongos é um assunto bem espinhoso, né? Não se tem certeza do que realmente aconteceu, mas a título de drama e de história teria acontecido na minha versão da história. Enfim, então, o Lupito seria filho de um dos descendentes. Ah, e Outlander. Essa história aqui seria uma mistura de Titanic com Outlander, porque esse personagem vive em 2006 ou em 2003, se eu não me engano. Então ele vive no presente, mais ou menos no presente. E ele iria, de alguma maneira, viajar ao passado. Viajar ao passado, na época da Guerra dos Farrapos, e ele iria se apaixonar... qual era o nome dele, meu Deus? Acho que era Severino ou Vivêncio. Ele iria se apaixonar por um dos lanceiros negros, a serviço do antepassado dele. Que eu não sei se seria o Davi Canabarro, mas vai lá. Acho que se ele fosse descendente do Davi Canabarro, seria muita provocação, né? Porque eu acho que tem descendente do Davi Canabarro no sul, hoje em dia vive. Então, eu acho que ele iria ser processado. Mas vai lá, no primeiro rascunho da história ele seria descendente de Davi Canabarro, enfim. Então você teria esse moleque contemporâneo, né, voltando ao passado e se apaixonando por um dos lanceiros negros, sem saber o que iria acontecer com os pretos quando do final da Guerra dos Farrapos. Então você teria toda a Guerra dos Farrapos e esse menino tendo que sobreviver no Brasil daquela época, desenvolvendo algo por um escravo, né, por um dos guerreiros pretos dos Farrapos. E mais uma vez, o que mais me dá tesão nessa história, da Novo Subsol, é o fato de que não tem Rose aqui. Como o ensino dessa guerra é meio que deficitário, até lá no sul, não se fala muito sobre a traição de Porongos, muitas pessoas passam pela escola sem nem saber o que pode ter acontecido. Muita gente nem sabe, na verdade, a atuação dos negros, dos escravos, naquela guerra. Então, vai lá. Então, quando o Lupito volta para o passado, ele não está preparado para lidar com aquilo. Ele não sabe exatamente onde é que ele está pisando. Não só porque é um ambiente muito mais hostil, né? Aquela frase que diz que o passado é outro país. No caso do Brasil, isso faz muito sentido. Então, você tem uma região periférica, atrasada, o Brasil ainda era império. Aquela região era bem menos habitada, tinha as invasões castelhanas ainda, era um lugar meio que sem lei, um lugar meio velho oeste. Era uma região bem específica, bem violenta, né? Cada estancieiro era meio que um senhor feudal, enfim, então... E o Lupicínio não é conhecido, ele não tem como provar que ele é um descendente de ninguém ali. Ninguém conhece ele, ele é visto quase como estrangeiro, pelo jeito que ele fala, enfim. Então, sobreviver naquele lugar como um viajante do tempo já seria um desafio enorme. Seria bombear, ele é morto assim. Mas ele vai acabar se envolvendo com a Guerra dos Farrapos, ele vai acabar se envolvendo com o Lanceiro sem saber o que aconteceu com a maioria deles no final. Então, ele não tem como antecipar, ele não tem como saber o que é que vai acontecer.
Então, no final, ele morreria. Ele meio que escolheria morrer, ele meio que escolheria se sacrificar e tal. Quando ele percebesse o que iria acontecer ao amado dele, né? Ao pretinho amado dele. Então, seria uma morte escolhida. Ele tentaria salvar esse Vivêncio / Severino lá. Ele tentaria poupá-lo do seu destino. Mas ele não... Enfim, ele chegaria tarde demais. Então, seria uma coisa meio Romeu e Julieta, sabe? Os dois morreriam no campo de batalha, um ao lado do outro. Então, meio que o Lupito teria voltado ao passado pra morrer. Só que por uma boa causa, por amor. Ai, cara, a história não é só isso não, mas me parece ser uma história muito interessante de contar. Principalmente pelo fato de que quando o Lupicínio volta ao passado, ele não tem como saber o que aconteceu. Ele não foi ensinado aquilo. Então como é que ele ia antecipar? É aquela coisa, tipo, pronto, é como quando você assiste Titanic e você pensa, cara, não entra nesse navio, isso vai afundar. Sabe, nenhum My Heart Will Go On vai conseguir impedir a porra desse navio de afundar. É a mesma coisa. E, meu amigo, tenta voltar pro futuro. Não se apaixona pra esse cara não, porque esse cara tá fudido. Ele tá ferrado. Ele nasceu na época errada, com a cor errada, no país errado. Se apaixona por ele. Apaixona por esse cara, vai te levar à morte. Só que ele não tem como saber. E quando ele saca o que é que tá acontecendo, ele já tá muito envolvido. Então, aquela coisa meio Death Devoted Heart. O coração dele já tá devotado à morte, já tá devotado ao amor. E a tudo que ele cobra, a tudo que ele tem como preço, a tudo que ele exige. Nesse caso, tudo. Então me parece uma história grandiosa e épica, histórica, que envolve um casal gay. Sabe? Uma história que tem muito mais do que sexo, do que culpa, do que castigo, do que danação. Que tem sacrifício, e não só paixão, amor. Enfim, me parece uma história interessante. O cenário é interessante, o contexto histórico é interessante. As batalhas são épicas, né? A Guerra dos Rapos é épica. Eu gosto da saga da Casa das Sete Mulheres. Eu adoro aquela novela. Exagerada, vá lá, mas envelheceu bem. Ela é tosca, mas ela é ela, sabe? Eu adoro aquela novela. Então, eu queria fazer a minha versão da Casa das Sete Mulheres. Minha versão da Casa das Sete Mulheres, mas com uma coisa um pouco mais pé no chão, uma coisa mais real, uma coisa menos limpinha, uma coisa menos conveniente pros gaúchos, sabe? Uma coisa menos whitewashed. Menos romântica, mais real, mais do que realmente estava acontecendo. Essa aqui talvez você escreva. Essa aqui é bacana. Essa aqui é interessante. O Miguel Ángel, ou Miquel, seria... Olha como eu sou criativo. Seria a minha versão. Essa aqui também seria ambientada no sul. Em alguma cidade pequena do sul, porque, sei lá, é o que eu acho que de mais parecido existe aqui no Brasil em relação ao sul dos Estados Unidos. Então eu peguei realmente pelo ambiente mesmo. Mas seria a minha versão, a minha refilmagem brasileira, né? Brasil, de The Revival. Eu já falei sobre esse filme aqui no canal. Vou colocar na descrição do vídeo o link que eu falo sobre a carta que eu escrevi pra um personagem desse filme. Uma carta de amor que eu escrevi pra um dos mocinhos desse filme. Então, assistirá que seria a minha versão brasileira de The Revival. Então, teria o mesmo final. Você teria o pastor da história matando o amante dele. Só que você teria o meu concerto do roteiro cagado daquele filme. Eu tentaria recontar aquela história de um jeito que preste. Só que aqui no Brasil. Então, o Miguel Ángel seria o meu Daniel. Só que ele seria argentino e ele seria caboclo. Ele seria meio que indígena, né? Caboclo, né? Branco com indígena é caboclo, que a gente chama aqui, onde eu moro. Então, ele seria o meu Daniel, só que um Daniel mais sofrido. Eu não cheguei a imaginar a minha versão do pastor, né? A minha versão do Eli. Mas a do Daniel, esse personagem me impactou tanto que eu queria reparar esse personagem por mim mesmo, da minha versão dele. Deixa eu ver. O que mais? Tem Lockhart, que já falei qual seria. Inclusive, ainda que o Luck tivesse a redenção dele, ele não terminaria com o Daniel, ele não terminaria com o amado dele, o final dele seria bem diferente. Mas no caso do Luck, em Bela Chama, que eu já falei sobre esse fanfic, né? Então, o vídeo tem mais de 1 hora de duração. Eu nem lembro o que eu falei no começo desse vídeo. Mas eu acho, se eu não tiver falado, do Luck, que faz parte da fanfiction Bela Chama.
o Luck não terminaria com o amado dele. Ele rejeitaria o Daniel. Desde essa fanfiction eu já comecei a matutar a ideia de você ter uma história de amor em que os mocinhos não terminam juntos. Não só por motivos de força maior, mas por uma questão quase que instintiva. Que eu sempre tive em relação ao amor, que é que de alguma maneira, quando ele se realiza, ele morre. Ou para ele se realizar, alguém tem que morrer. Ele cobra um preço quase que sacrificial. Então isso também aconteceria com o Luck. Esse bichinho aqui sofreria mais do que a Maria do Bairro. Meu Deus do céu, como ele sofre. Como ele sofre. Mas eu tô com preguiça de falar sobre ele, porque eu já marinei tanto essa história. Eu já falei tanto sozinho comigo sobre essa história. Eu já enchi tanto o saco de Bibi sobre essa história. Cara, até eu me estafei. Mas se tu conhece Fallen, é tipo Fallen, só com uma versão gay e bem mais dark. Com umas pitadinhas de Euphoria. Sabe a série da HBO, da Zendaya? Pronto, com umas pitadinhas disso. Ai, tem uns dias, mas eu tô cansado. Quero saber, Deus. Vai dar meia-noite. E eu tenho que dormir, que eu quero manter meu horário ajeitado. Talvez em outros vídeos eu fale sobre esses personagens. Sobre os que faltam, mais sobre a história deles, mas... Às vezes eu abro essa lista e eu vejo tanta coisa que eu não tô colocando em prática. Além do óbvio, né? Além do que fora dele eu não tô colocando em prática, mas enfim. Cada um deles tem uma história bem específica, bem delimitadinha. Até a morte deles é diferente. Parecida, mas diferente. Tipo... Todos esses personagens, eles seguem, de alguma maneira, um script do qual eu não consigo escapar nem nas minhas fantasias. Razão pela qual a maioria delas são mórbidas, sombrias. Mas aquela coisa que eu falei naquele meu segundo vídeo, transcrevendo a carta pro Daniel, do amor no inferno, sabe? Tipo, devia existir amor no inferno. Porque meio que ao contrário de mim, todos eles, de alguma maneira, conheceram o amor. Conheceram o que é você se entregar para alguém, ainda que isso não valha a pena. Ainda que isso seja sinônimo, ainda que seja outro nome para você se fuder. Praticamente se matar, sabe? Ainda que no caso de muitos deles, amor seja não nem a outra face, mas seja assim, sobreposto à morte, sabe? Mas de certa maneira todos eles escolheram de bom grado. Todos eles escolheram de bom grado a morte. Caminharam até ela com algum tipo de graça, voluntariamente. Meio que do mesmo jeito que o Daniel caminhou até o abate pelo Eli. Todos eles foram até o final pro que eles queriam. E pagaram bem caro por isso. Mas todos eles foram até o final. Todos eles foram até onde não pude ir. Eles são fracos, meio patéticos. Meio aberracionais. Mas eles não são covardes. Quer dizer, alguns deles, né? Mas enfim, todos eles se sujam de sangue. Seja o próprio sangue ou de alguém outro. De alguém mais. Enfim. Eu queria falar do Lupito. Do Lupito não. Meu Deus, qual é o nome dele?
do fado, do Facundo. Porque ele é tão loucão, a história dele é tão loucona. Ele é a minha Anastasia Steele. Ele é a minha versão masculina da Anastasia, do 50 Tons de Cinza. Então, sim, eu cheguei a matutar uma fanfiction de 50 Tons de Cinza. A fanfiction da fanfiction, sabe? Só que, mais uma vez, em minha imensa pretensão, eu queria escrever aquela história direito. No caso do Facundo, seria uma mistura de 50 Tons de Cinza, com várias referências a Crepúsculo, só que referências que prestem a Crepúsculo, misturado com Teresa, a telenovela Teresa, e Ana Karenina, do Tolstói. Então seria um final, no caso seria um personagem meio femme fatale, sabe? Meio bela, meio sonso, meio, eu não sou nada, eu não presto, mas ele seria lindo, lindo, e ele iria atrair a atenção de um dominador, né? De um Christian Grey aqui, né? Gente, eu esqueci o nome dele. Aquele ator que fez o galã de Maria do Bairro. Gostoso daquele ator. Era alguma coisa Columba, o nome dele. Ai, cara, aquele ator é gostoso. Enfim, então, você teria aquele mesmo romance, né, do submisso com o dominador e tal, mas aqui seria, né, no caso, a minha versão do Christian Grey seria uma coisa mais ninfomaníaca, sabe? Seria uma coisa bem mais sem frufru, sem, ele é romântico, ele me oferece ao cinema, não. Né, a relação do Facundo com esse dominador seria bem abusiva, bem, tipo, dominador mesmo, tipo, envolvendo violência e tal, seria coisa bem dark romance, que é uma desculpinha pra você escrever um romance super disfuncional e violento, criminoso até, e dizer, não, é lindo porque, não é amor porque o cara é rico e gostoso. Enfim, se passa nos Estados Unidos, então é fashionable, seria bem isso, só que mais cut the shit, sabe? Seria uma coisa mais... Seria uma história pornográfica, né? Eu tentaria escrever um romance erótico, mas um romance pornográfico mesmo. Teria história, mas seria uma coisa bem mais... Sabe? Bem pesadona mesmo, bem o que o BDSM é na vida real. Menos fantasia em relação a isso. Eu nem acho, eu nem me lembro se eu envolveria BDSM na história. Por motivos de direitos autorais, eu tive de mudar muita coisa na história. E por motivos de... Não sei se eu ainda que eu pesquise, eu não vou fazer a mesma coisa que a Yael James fez na saga dela. Mas enfim, então seria uma história mais complexa, digamos assim. E o final do Facundo, né, o desfecho do fado, seria uma coisa bem Teresa, bem Rubi, bem Ana Karenina mesmo. Ele não teria um final bacana. Ele teria um final trágico. Mesmo porque nessa minha versão magnífica toda de cinza, o Kian, que é o nome do meu Christian Grey, da minha versão Christian, o Kian Grigi, ele é casado e ele tem filhos. Então isso aqui também é uma história de infidelidade. Então a coisa fica bem mais complicada. Eu me lembro que eu até tracei arcos para cada um dos filhos do Kian. Eu dei uma elaborada aqui só dessa história. Na história do Facundo. Eu dei uma baita elaborada. Mas enfim, o final dele é um dos piores da lista. Se brincar. É um dos piores. Um dos piores mesmo. É uma coisa bem Paixão de Cristo, o final dele. Uma coisa bem... Cordeiro de Deus caminhando ao abate, sabe? É bem isso. É uma história bem residual também, bem freudiana. No sentido de ter muita dor, muito sofrimento, mas muito tesão e prazer e fantasias. Realização de fantasias. E aquele troço, né, do desejo. Tipo, as duas piores coisas que o desejo pode fazer por você é negar-se a você ou permitir que você o obtenha, que você o realize. Tipo, aquela coisa meio cuidado com o que tu pede, porque das duas uma, ou pode ser impossível e você vai sofrer por querer uma coisa que, cara, não é viável, ou você pode conseguir o que você queria. Isso não pode ser bom, isso pode ser muito ruim, inclusive. É o caso do Facundo. Ele consegue o que ele queria, mas a que preço? Eita bichinho pra apanhar, viu? Eita bichinho pra sofrer pra porra. Enfim, eu tô com sono. Mas é isso. Eu queria compartilhar um pouco sobre as criaturinhas que habitam a minha cabeça. No fim de cada dia, eles sempre voltam pra mim. Pelo menos um deles sempre volta pra mim.
em T.